Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um vídeo, para mais uma aula de confeitaria. Hoje o que nós vamos fazer aqui é um bolo listrado em buttercream. Se você não me conhece ainda, eu sou a Débora Escardanzan e eu ajudo principalmente mulheres a aumentarem os seus ganhos fazendo e vendendo bolos extraordinários. Podem ser eles bolos confeitados ou também bolos caseiros. Eu tô aqui para te ajudar. Então, se você não me segue ainda, se você não está inscrita no canal, já se inscreve aqui, compartilha esse vídeo com mais pessoas, já deixa o seu like se você está gostando. Na verdade, nós não começamos ainda no conteúdo, mas se você gosta do que você vai ver aqui, de técnicas de confeitaria, já deixa um like aqui para me ajudar. Assim você faz esse vídeo chegar a mais pessoas. Então, vamos lá. A nossa técnica hoje é um bolo listrado. O bolo listrado em buttercream, ele pode ser feito de várias maneiras. E o bolo listrado, ele não é feito apenas no buttercream, ele é feito também em chantilly, chantininho, em outras coberturas, muitas, né? Para cada tipo de cobertura, há uma técnica diferente. Eu vou mostrar aqui uma das técnicas que eu uso para fazer o bolo listrado no buttercream. Primeira etapa desse processo, eu preciso de um bolo. Aqui eu já coloquei uma quantidade de cobertura, eu estou usando aqui um bolo fake, que é só para fazer a demonstração, mas num bolo verdadeiro o processo é exatamente o mesmo. É até mais fácil num bolo verdadeiro do que num bolo de isopor, pode ter certeza disso. Então, o que eu tenho aqui é um bolo com uma quantidade de cobertura. Eu nem alisei direito esse bolo, eu vou só dar uma leve acertada nele aqui. Não preciso me preocupar em deixar esse bolo muito liso agora, tá? Porque como eu vou usar uma espátula para dar essa textura, é ela que vai fazer esse trabalho depois. O que eu preciso entender sobre esse bolo? É importante que a camada de cobertura, ela seja um pouquinho mais grossa que eu aplicaria num bolo comum. Por quê? Porque eu vou passar uma espátula aqui agora, e essa espátula vai fazer com que saia uma quantidade de cobertura. Então, por isso é tão importante que a cobertura ela seja passada numa camada um pouquinho mais grossa. Eu vou começar aqui com a minha espátula a tirar uma certa quantidade desse buttercream que tá no meu bolo. E eu vou tirando até que fique bem certinho o desenho, a valetinha que eu preciso dele aqui. Ó, eu passei uma camada, já começou aqui a aparecer uma parte do meu bolo. Se vocês repararem aqui, ó, como eu tô usando um bolo de isopor, já começou aqui a aparecer o que seria a massa do nosso bolo. Mas eu não preciso me preocupar com essa camada aqui, porque aqui eu vou preencher com outro buttercream. Importante que essa parte que fica saliente, ela fique mais retinha. Então, onde tem alguma falha, eu vou começar a cobrir. As falhas, elas estão mais aqui nessa camadinha de cima. Sempre que tiver alguma falhinha, eu vou colocar um pouquinho mais de creme para deixar ele o mais perfeito possível. Vou voltar com a minha espátula. A minha espátula, ela tem esses detalhes aqui, ó, que é o que vai fazer o detalhe da valetinha aqui para eu ter o efeito listrado. Posiciono aqui a espátula e vou puxando aqui a minha cobertura até que fique bem lisinho. Ó, aqui já tá bonito. Vou ainda fazer algumas correções aqui. Onde eu acho que pode ficar um pouquinho melhor. E eu volto aqui delicadamente com a minha espátula para fazer essa cobertura. Mais perfeita. Aqui, percebam que eu tenho
uma saliência em várias camadas, ó. Tem uma camada mais saliente, uma camada mais baixa, outra mais saliente, outra mais baixa e assim por diante até o final do meu bolo. Nessa fase aqui é que vem o pulo do gato desse tipo de decoração. O que eu preciso entender dessa fase? Se eu simplesmente colocasse aqui a outra cobertura e espatulasse, poderia dar certo, mas eu tenho um melhor resultado se eu resfrio esse bolo antes de colocar a próxima camada de cobertura. Então, eu vou levar para o freezer por alguns minutinhos até que essa parte da cobertura esteja mais fria e mais firme. Nessa fase, nós já vamos preparar a próxima etapa da decoração do nosso bolo. Eu não vou deixar o nosso bolo liso, vou fazer alguns detalhes, algumas florzinhas em bico, que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Eu tenho aqui uma manga de confeitar com um biquinho que é o bico 61 da Mago. Então, é um biquinho pequenininho, que eu vou fazer só alguns detalhes para que fique melhor acabado o nosso bolo. Tem aqui, esse é o bico, deixa eu fechar aqui para vocês verem o formato dele. Então, o formato dele é quase uma vírgula. Se eu olhar nesse sentido aqui, eu tenho uma vírgula. Então, é um biquinho pequenininho que tem esse formato de vírgula. E é o número 61 da Mago. Certo? O que eu vou fazer aqui com esse bico, com essa manga de confeitar, é preencher basicamente com as duas cores que eu vou usar na decoração do meu bolo. Então, eu vou pegar aqui uma parte do buttercream nesse tom avermelhado, é praticamente um tom de vinho, né? E eu vou aqui sujar a lateral do meu saco de confeitar. Eu vou fazer esse movimento aqui, vou colocar mais no espaço da lateral. Como se eu fosse preencher aqui a borda desse saco, dessa manga de confeitar. Certo? E agora aqui dentro, nesse espaço que ficou aqui dentro, eu vou preencher com outra cor, com a outra cor que eu usei aqui no nosso bolo, que é esse azul. Então, vou colocar aqui. Para que ele fique no centro. Difícil pegar sem segurar aqui. Eu não vou precisar de uma quantidade muito grande. Então, aqui, eu só vou pressionar aqui para que ele chegue até a ponta. Sempre eu faço um testezinho numa espátula, num prato, para eu ver se tá saindo da cor que eu quero. Por enquanto, aqui só tá saindo a cor da borda. E eu vou dar mais uma pressionada até que saia com as duas cores. Ó, aqui já começou a sair o azul junto aqui com essa mesma cor. Quero que faça uma mescla das duas cores. Então, ok. Vou separar aqui a minha manga. E eu vou começar a fazer os biquinhos. Eu tenho aqui esse instrumentinho que é usado justamente para fazer esses detalhes em bico. Encontra facilmente em lojas de confeitaria. Eu vou fazer uma gotinha nele. Mínima coisa de creme para apenas colar, né, um pedacinho de papel manteiga. E é isso aqui que vai segurar a flor que eu vou preparar
nesse papel manteiga. Então, eu vou posicionar o meu bico de forma que a pontinha mais fina fique pra cima e vou fazer uma leve pressão aqui, emendando as duas pétalas. E aqui vou emendar mais uma pétala. Dessa maneira, eu vou fazer 5 pétalazinhas. E aqui eu já tenho uma das florzinhas que vai fazer a decoração do nosso bolo. Dessa forma, eu vou fazer várias pétalas. Posso usar o mesmo creme que já tem aqui. Então, uma pétalazinha. A segunda, terceira, quarta e a quinta. São basicamente 5 pétalas e eu tenho essa florzinha. Eu vou tentar fazer uma maior agora. Para que a gente tenha flores de vários tamanhos. Outro modelinho. Então, pressionei aqui, ele vai fazer uma leve curva e eu finalizo a pétala. Logo na sequência, eu faço mais uma pétala, a terceira pétala, e o movimento que eu faço puxando aqui, ó, terminou a curva, eu puxo o meu biquinho para baixo e ele encerra a pétala. A flor mais fácil que existe para fazer em bico de confeitar. Ah, Débora, mas eu não consigo. Isso aqui é só treino, gente. Então, vocês conseguem. Peguem os seus bicos, façam um treino e vai dar tudo certo. Agora o nosso bolo já ficou ali no freezer por alguns minutinhos até que a cobertura esteja durinha, ó. Eu toco nela aqui e não tem problema nenhum, ó. Eu consigo tocar, não sai a cobertura, ela tá durinha, tá firme. Nesse ponto, fica muito mais fácil de eu fazer o efeito listrado que eu quero para esse bolo. Então, o que eu vou fazer é passar uma pequena quantidade do creme da outra cor para eu ter o efeito dele listrado. Então, eu vou usar aqui nosso outro tom, que é praticamente vinho, é um vermelho mais pro bordô. E eu vou
completar aqui o nosso bolo. Tô usando aqui um biquinho pitanga, mas poderia ser um biquinho perlê ou até mesmo sem bico, tá? Eu gosto de passar sempre com bico, que eu acho que ele dá mais precisão aqui para a quantidade de creme colocada no nosso bolo. Mas vocês podem também só fazer o recortezinho na ponta do saco e vai dar tudo certo. Só que meu saco acabou de rasgar. Ai. Bem, vou terminar aqui, depois eu troco. Preenchi, sujei a minha mão, porque eu não percebi que o meu saquinho rasgou. Não tem problema, são saquinhos descartáveis. E agora é que eu vou espalhar aqui a nossa cobertura para que ela fique o efeito listrado. Primeiro momento fica estranho. Sempre vou limpar aqui a nossa espátula para que não fique creme. E eu vou tirando aqui o excesso do buttercream até que as listras se mostrem nesse bolo. Sempre que eu tiro uma camadinha aqui da nossa cobertura, vai acabar saindo um pouquinho da parte azul também. Mas isso está dentro do previsto. E olha como fica fácil de definir as listras quando eu tenho meu buttercream já gelado. Se vocês perceberem aqui, ó, nesse local aqui, ficou um pouquinho do nosso buttercream com a outra cor. Eu vou simplesmente passar aqui uma correção do azul. E vou espatular mais uma vez. A parte aqui em cima desse nosso bolo, eu vou apenas tirar o excesso do buttercream com o auxílio aqui de uma espátula também. Fazendo basicamente um corte aqui na quina, para que essa quina fique mais perfeita. Como o nosso creme tá gelado, esse corte acaba facilitando muito aqui o processo. E também no final eu vou preencher com um pouquinho mais de creme, para dar um acabamento mais certinho.
Aqui em cima eu também gosto de fazer o acabamento com a espátula, porque enquanto o bolo tá gelado, eu consigo deixar ele bem retinho. O buttercream macio, essa quina retinha é um pouco mais difícil de fazer em cima, mas com ele gelado é possível. Se eu puxei um pouquinho mais, eu só volto aqui, colocando o nosso creme. Aqui nós temos um bolo listrado perfeito. É muito importante esse processo de resfriar o bolo, preencher com o buttercream macio, logo em seguida espatular, para que você tenha esse efeito. É muito comum as pessoas não respeitarem esses processos, esse tempo de resfriamento até que o buttercream fique firminho, para depois passar a segunda camada. E o que acontece? Quando a gente não respeita esse tempo, é muito comum que o nosso buttercream vira um só. Ele simplesmente mistura a cor de baixo com a cor de cima e a gente tem um bolo que nem sempre fica com essas listras perfeitas. Então, a minha sugestão, se você for fazer um bolo listrado, é que você faça a primeira camada, faça ela já mais grossinha para você poder tirar depois o excesso com a espátula. Quando você passa a espátula de textura, você ainda tem uma camada um pouco generosa de cobertura para então depois preencher com a segunda camada, que vai ser a outra cor do seu bolo, e aí sim você vai poder retirar todo o excesso e mesmo assim vai ter um bolo completamente coberto, como é o caso desse aqui. Dá uma olhada. Eu vou voltar o meu bolo para a geladeira porque eu tenho mais alguns detalhes que eu quero fazer nesse bolo aqui para deixar ele ainda mais bonito. Vamos então deixar esse bolo mais bonito. Eu vou fazer aqui alguns detalhes em bico para dar uma graça um pouco maior aqui para esse bolo, para ficar um detalhe mais elaborado, né, de acabamento, para ele não ficar assim só com o efeito listrado. Então, eu já tenho meu bolo aqui prontinho, ele tá listrado aqui com o acabamento que a gente já tinha conseguido na etapa anterior. Então, eu tenho aqui com o bico 61 da Mago, eu misturei duas cores, são as duas cores que nós usamos aqui nesse bolo, que é o tom de vinho e o tom de azul. Eu vou fazer aqui alguns detalhes para deixar esse bolo mais bonito ainda. Então, a parte fininha do bico eu vou deixar para cima. Então, essa parte aqui mais fininha. E eu vou fazer aqui algumas florzinhas. Fiz uma pétala, logo em seguida eu vou emendar aqui a outra pétalazinha e vou formar aqui uma florzinha. Aqui eu vou fazer apenas uma pétalazinha. Aqui eu vou fazer mais uma flor.
Aqui eu vou fazer mais uma florzinha. E aqui eu vou preenchendo com várias outras pétalas. Ainda na lateral desse bolo, eu vou fazer alguns detalhes para continuar aqui o acabamento que eu tô dando na parte superior do bolo. Vou fazer algumas pétalazinhas como se tivesse caindo pétalas dessas florzinhas. E aquelas florzinhas que eu fiz antes, eu vou também aplicar na lateral do meu bolo. Eu coloquei elas no freezer logo depois que nós fizemos. E agora eu vou apenas tirar do papel manteiga e aplicar aqui na lateral. Isso você pode usar também para fazer as florzinhas do topo. Você pode fazer todas elas antes e depois só aplicar no seu bolo. Como o nosso buttercream aqui, que a gente passou, ele ainda tá macio, eu consigo colar. Senão você pode pingar uma gotinha de buttercream e depois aplicar essa florzinha no bolo. Vou voltar mais uma vez para o freezer ou para a geladeira para que endureçam essas florzinhas para eu poder fazer alguns detalhes num tom metalizado. Agora que eu já tenho meu bolo pronto, ele tá aqui geladinho, eu vou fazer alguns detalhes com pó metalizado. Eu vou usar apenas o pó, não vou misturar com álcool, que eu só quero dar um efeito, um brilho, um detalhe bem sutil aqui pro nosso bolo. Então eu peguei um pincelzinho com as cerdas bem macias, eu vou colocar aqui no nosso pó e vou aplicar no nosso bolo. Alguns pedacinhos aqui da decoração. Levemente, eu vou só tocar aqui. Isso vai dar um detalhe muito bonito aqui pro nosso bolo. A nossa florzinha se soltou, isso não tem problema. Simplesmente vou aplicar ela novamente aqui com um pouquinho de creme, ó. Colei. E ela já fica intacta novamente. Eu dou sempre a preferência por realçar aqui as bordinhas das pétalas, que isso vai dar um efeito mais legal aqui no acabamento do bolo no geral. E em cima eu vou fazer da mesma forma. Também pode passar com o álcool de cereal, mas aqui, como eu só quero dar um leve brilho,
Apenas encostando o pincelzinho aqui bem sutilmente aqui nas florzinhas. E também vou ter um efeito bem legal. Tô usando aqui um pó no tom acobreado. Um pincel que eu uso apenas para isso. O mesmo pincel eu tô fazendo aqui alguns traços, uns pequenos toques aqui no nosso bolo. E também vou fazendo isso nas laterais. Quero que isso seja um detalhe bem sutil, então eu vou pincelar levemente aqui, ó. Esse foi o nosso bolo listrado com flores em bicos. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, deixa aqui nos comentários para eu saber o que você achou desse bolo. Espero na próxima aula.